O Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 22. Profecias cumpridas. Da primavera de 1844, quando passou o tempo do qual a vinda do Senhor era primeiramente esperada, aqueles que haviam aguardado com fé seu aparecimento foram por algum tempo presas de dúvida e incerteza. A despeito de o mundo considerá-los como totalmente derrotados e achasse que eles haviam acariciado uma ilusão, sua frente de consolação ainda era a palavra de Deus. Muitos continuaram a investigar a Escritura, estudando cuidadosamente as profecias para obter maior luz. O testemunho da Bíblia, em apoio de sua posição, parecia claro e conclusivo. Sinais que não poderiam ser mal interpretados apontavam para a proximidade inquestionável da vinda de Cristo. A bênção especial do Senhor, tanto na conversão de pecadores, como no reavivamento da vida espiritual entre os cristãos, testificara que a mensagem procedia do céu. Embora os crentes não pudessem explicar seu desapontamento, sentiam-se seguros de que Deus os havia conduzido em sua experiência passada. Entremeada com as profecias que haviam considerado como se aplicando ao tempo do segundo advento, estava uma instrução especialmente adaptada ao seu estado de incerteza e suspense, animando-os a esperar pacientemente na certeza de que o que agora lhe era obscuro ao entendimento seria esclarecido no devido tempo. Entre essas profecias estava de Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Abre aspas. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for agido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler, e o que, correndo, passa. Porque a visão é para o tempo determinado, e até o fim faltará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Fecha aspas. Já em 1842, a orientação dada na profecia para se escrever a visão é torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que, correndo, passasse. Havia sugerido a Charles Fitch a preparação de um diagrama profético com o propósito de ilustrar as visões de Daniel e Apocalipse. A publicação desse quadro ilustrativo foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Na ocasião, ninguém notou que um aparente atraso no cumprimento da visão, um tempo de tardança, era apresentado na mesma profecia. Após o desapontamento, esse texto pareceu muito significativo. A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O justo viverá,
pela fé. Parte da profecia de Ezequiel também foi uma fonte de força e conforto aos crentes. Abre aspas. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Yahuá. Chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será diferida. Os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias e profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Yahuá, não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falarei se cumprirá. Fecha aspas. Ezequiel capítulo 12, versículos de 21 a 25, 27 e 28. Os crentes expectantes se regozijam, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio havia olhado através dos séculos e, prevendo seu desapontamento, lhes dera palavras de encorajamento e esperança. Não fosse por tais porções das Escrituras, admoestando-os a esperar com paciência e manter firme a confiança na palavra de Deus, e sua fé teria falhado naquela hora de provação. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 também ilustra a experiência do povo adventista. Em Mateus 24, em resposta à pergunta dos discípulos concernente aos sinais de sua vinda e do fim do mundo, Cristo apontara para alguns dos mais importantes acontecimentos da história, do mundo e da Igreja, desde o seu primeiro até o segundo advento, como seja, a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da Igreja sob perseguição papal e pagã, o escurecimento do sol e da lua, e a queda das estrelas. Depois disso, ele falou de sua vinda em seu reino e propôs a parábola que descreve as duas classes de servos que esperam por seu aparecimento. O capítulo 25 abre-se com as palavras, abre aspas, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, fecha aspas. Aqui é apontado a igreja que vive nos últimos dias, a mesma indicada no final do capítulo 24. Nessa parábola, sua experiência é ilustrada pelos incidentes de um casamento oriental. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A vinda de Cristo, como anunciada pela mensagem do primeiro anjo, foi entendida como representando a vinda do esposo. A ampla reforma sobre a proclamação de sua iminente vinda teve seu paralelo na saída das virgens. Nessa parábola, como na de Mateus 24, 2 classes são representadas. Todas haviam tomado suas lâmpadas, as escrituras sagradas, e sob sua luz saíram para se encontrar com o noivo. Mas enquanto as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. A última classe havia recebido a graça de Deus e o regenerador e iluminador poder do Espírito Santo.
quem torna a sua palavra uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras, para aprender a verdade e com grande fervor buscaram pureza de coração e vida. Possuíam experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, as quais não poderiam ser subvertidas pelo desapontamento e tardança. Outras, tornando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Essas haviam sido movidas por impulso. Seus temores haviam sido excitados pela mensagem solene, mas haviam dependido da fé de seus irmãos e estado satisfeitas com a bruxuleante luz das boas emoções, desprovidas de uma compreensão mais completa da verdade e da genuína obra de graça no coração. Haviam saído para se encontrarem com o Senhor, cheias de esperanças na perspectiva de uma inédita recompensa, mas não estavam preparadas para a demora e desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé e sua luz se escureceu. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Pela tardança do esposo é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e o aparente atraso. Nesse tempo de incerteza, o interesse dos superficiais e indiferentes logo começou a desmoronar, e seus esforços se enfraqueceram. Mas aqueles cuja fé achava-se embasada no conhecimento pessoal das Escrituras Sagradas, tinham uma rocha sob seus pés, a qual as ondas do desapontamento não poderiam abalar. Toscanejaram todas e adormeceram. Uma classe na indiferença e abandono de sua fé, outra esperando pacientemente até que uma luz mais clara lhe fosse dada. Todavia, na noite da provação, a última pareceu perder até certo ponto seu zelo e devoção. Os levianos e apáticos não mais puderam firmar-se na fé de seus irmãos. Cada um precisava estar em pé ou cair por si mesmo. A essa altura começou a surgir o fanatismo. Alguns que haviam professado ser crentes zelosos na mensagem rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível e, reivindicando ser dirigidos pelo Espírito, entregaram-se ao controle de seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. Houve alguns que manifestaram um zelo cego e fanático, condenando todos os que não sancionassem seu procedimento. Suas ideias e atos fanáticos não encontram simpatia da grande confraria dos adventistas, porém serviram para trazer ignomínia à causa da verdade. Satanás estava buscando por esses meios fazer oposição à obra de Deus e levá-la à destruição. O povo tinha sido grandemente agitado pelos movimentos adventistas e milhares de pecadores se haviam convertido. Homens fiéis se entregaram à obra de proclamar a verdade, mesmo no tempo de tardança. O príncipe do mal estava perdendo seus súditos, e a fim de conseguir que o opróbrio fosse lançado sobre a causa de Deus, buscou enganar alguns que professavam a fé, levando-os a práticas de extremos. Seus agentes estavam prontos a detectar todo o erro, falta e ato inconveniente, e publicá-lo sobre os pontos de vista mais exagerados para tornar abomináveis os adventistas e sua fé. Assim,
quanto maior fosse o número que levasse a fazer profissão de fé no segundo advento, enquanto seu poder controlava seus corações, maior a vantagem que ele obteria ao chamar a atenção para eles, como representantes de todo o corpo de crentes. Satanás é o acusador de nossos irmãos, e é o seu espírito que inspira os homens a espionar os erros e defeitos do povo do Senhor e trazê-los a público enquanto suas boas ações são passadas por alto. Ele está sempre ativo quando Deus trabalha para a salvação das almas. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, Satanás vai também entre eles. E em todo reavivamento ele está preparado a introduzir os que não são santificados de coração e desequilibrados de mentes. Quando esses aceitam algum ponto da verdade e obtêm um lugar entre os crentes, ele opera por meio deles para introduzir teorias que enganarão os descuidados. Nenhum homem prova ser um verdadeiro cristão por ser encontrado em companhia dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto e ao redor da mesa do Senhor. Satanás ali se acha com frequência, nas mais solenes ocasiões, sob a forma daquele que pode usar como seus agentes. O príncipe do mal disputa cada polegada de terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Em toda a história da igreja, nenhuma reforma foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi nos dias de Paulo. Onde quer que o apóstolo erigisse uma igreja, havia alguns que professavam receber a fé, mas infiltravam heresias que, se aceitas, extinguiriam finalmente o amor da verdade. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo comportamento de gente fanática, que reivindicava ser porta-voz direta de Deus e que, portanto, punham suas próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Muitos que tinham falta de fé e experiência, mas que possuíam considerável autossuficiência e amavam ouvir ou contar algumas novidades, eram enganados pelas pretensões dos novos mestres e se uniam aos agentes de Satanás em uma obra de derribar o que Deus havia movido Lutero a levantar. E os Wesleys e outros que abençoaram o mundo por sua influência em fé, enfrentaram a cada passo os engodos de Satanás, que levavam pessoas desequilibradas, extremistas e não santificadas a fanatismo de toda espécie. William Miller não nutria qualquer simpatia com a influência que conduzissem ao fanatismo. Ele declarou, assim como Lutero, que todo espírito deveria ser testado pela palavra de Deus. Abre aspas. O diabo tem grande poder sobre a mente de alguns de nossos dias. E como saberemos de que espíritos são? A Bíblia responde, por seus frutos os conhecereis. Há muitos espíritos saindo pelo mundo, e nos é ordenado prová-los. Os espíritos que não nos induz a viver sóbria, reta e piamente, no mundo atual, não é obra de Cristo. Estou mais e mais convencido de que Satanás tem muito a fazer nesses movimentos desordenados. Muitos entre nós, que pretendem estar totalmente santificados, estão agindo e seguindo as tradições dos homens, e aparentemente são tão ignorantes da verdade como outros que não ostentam mais pretensões. O espírito do erro nos afastará da verdade, e o Espírito de Deus
nos conduzirá para a verdade. Mas que dizem vocês? Um homem pode estar em erro e pensar que tem a verdade. E então, respondemos, o Espírito e a palavra concordam. Se um homem julga a si mesmo pela palavra de Deus e encontra perfeita harmonia através de toda a palavra, então ele pode crer que está na verdade. Mas, se descobre que o espírito pelo qual está sendo conduzido não se harmoniza com todo o conteúdo da lei ou do livro de Deus, então caminha ele com cuidado, para que não aconteça de ser apanhado nas armadilhas do diabo. Tenho muitas vezes obtido mais evidências de piedade interior por meio de um olhar iluminado, um rosto lacrimoso, uma declaração entrecortada, do que de todo o ruído da cristandade. Fecha aspas. Nos dias da Reforma, seus inimigos imputavam todos os males do seu fanatismo aos que estavam trabalhando mais diligentemente para combatê-lo. Atitude similar foi adotada pelos adversários do movimento adventista. E não contentes em deturpar e extrapolar os erros dos extremistas e fanáticos, espalhavam boatos desfavoráveis, que não tinham a mais leve aparência de verdade. Essas pessoas eram movidas pelo preconceito e o ódio. Sua paz foi perturbada pela proclamação de que Cristo estava às portas. Eles temiam que isso pudesse ser verdade e esperavam que não fosse. E esse era o motivo de sua guerra contra os adventistas e sua fé. O fato de alguns fanáticos haverem se infiltrado nas fileiras dos adventistas não constituía maior motivo para decidir que o movimento não procedia de Deus, do que a esperança de fanáticos e enganadores na igreja nos tempos de Paulo ou de Lutero fosse escusa suficiente para condenar sua obra. Que o povo de Deus desperte do sono e comece fervorosamente a obra de arrependimento e reforma, que pesquise as Escrituras para aprender a verdade da qual é, tal como ela é em Jesus, faça uma inteira consagração a Deus, e não faltarão evidências de que Satanás ainda se encontra ativo e vigilante. Com todo o engano possível, se manifestará seu poder, chamando em seu auxílio os anjos decaídos de seu reino. Não foi a proclamação do segundo advento que criou o fanatismo e a divisão. Esses apareceram no verão de 1844, quando os adventistas estavam sob dúvida e perplexidade concernentes à sua verdadeira posição. A pregação da primeira mensagem angélica e o clamor da meia-noite tendiam diretamente a reprimir o fanatismo e a dissensão. Aqueles que participavam destes solenes movimentos estavam em harmonia. Seu coração estava repleto de amor de uns pelos outros e por Jesus, a quem esperavam em breve contemplar. Uma só fé, uma bendita esperança, erguiam-nos acima do controle de qualquer influência humana, provando serem um escudo contra os assaltos de Satanás. Abre aspas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mateus 25, 5-7. Fecha aspas. No verão de 1844, a meio caminho entre o tempo que se havia considerado como sendo o término dos 2.300 dias
e o outono do mesmo ano, até onde o período, como se descobriu posteriormente, deveria estender-se. A mensagem foi proclamada segundo a própria palavra das Escrituras. Aí vem o esposo. O que conduziu a este movimento foi a descoberta de que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, que constituía o ponto de partida para o período de 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C., e não no início do ano, conforme havia sido considerado em princípio. Principiando-se a contagem desde o outono de 457, os 2.300 anos terminam no outono de 1844. Argumentos embasados nos símbolos do Velho Testamento também indicavam o outono como o tempo em que o evento representado pela purificação do santuário deveria ter lugar. Isso se tornou muito claro quando a atenção se voltou para o modo pelos quais os símbolos referentes ao primeiro advento de Cristo haviam se cumprido. O sacrifício do Cordeiro Pascual era uma sombra da morte de Cristo. Diz Paulo, abre aspas, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Fecha aspas. 1 Coríntios 5:7. O molho das primícias, que no tempo da Páscoa era movido perante o Senhor, tipificava a ressurreição de Cristo. Paulo declara, falando com respeito à ressurreição do Senhor e de todo o seu povo. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15:23. Semelhante ao molho movido, que era a primeira colheita de grãos maduros antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de redimidos, que na futura ressurreição serão ajuntados no celeiro divino. Esses tipos foram cumpridos, não apenas quanto ao evento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, ao próprio dia e mês em que, durante 15 longos séculos, o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo participado da Páscoa com seus discípulos, instituiu a festividade que deveria comemorar sua própria morte, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, ele foi aprisionado por mãos ímpias, para ser crucificado e morto. E como no antítipo dos molhos movidos, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15:20, um exemplo de todos os justos ressuscitados, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. De semelhante maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem ser cumpridos no tempo apontado pelo serviço simbólico. No sistema mosaico, a purificação do santuário, ou o grande dia da expiação, ocorria no 10º dia do 7º mês judaico. Levíticos capítulo 16, versículos 29 a 34. Quando o sumo sacerdote, tendo feito expiação por todo Israel, e assim removido seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Assim se cria que Cristo, nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores, e galardoar seu expectante povo com a imortalidade. O 10º dia do 7º mês. O grande dia da expiação,
O tempo da purificação do santuário, que no ano 1844 caía no dia 22 de outubro, foi entendido como sendo o tempo da vinda do Senhor. Isso estava em harmonia com as provas já apresentadas de que os 2.300 dias terminariam no outono, e a conclusão parecia irresistível. Na parábola de Mateus 25, o tempo de espera e sonolência é seguido pela vinda do esposo. Isso estava de acordo com os argumentos apresentados, tanto provenientes da profecia quanto dos tipos. Eles transmitiam forte convicção de sua veracidade, e o clamor da meia-noite foi proclamado por milhares de crentes. Como as ondas do mar, o movimento espalhou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de vila em vila, e aos lugares mais remotos da nação, até que o expectante povo de Deus foi completamente desperto. O fanatismo desapareceu perante essa proclamação, como a geada matinal perante o sol nascente. Os crentes viram suas dúvidas e perplexidades removidas, e a esperança e coragem animavam seus corações. A obra estava livre dos extremos, que sempre se manifestavam quando havia excitamento humano, sem a controladora influência da palavra e do Espírito de Deus. Ela se assemelhava no caráter aos períodos de humilhação e retorno ao Senhor que, no antigo Israel, vinham após as mensagens de advertência por parte de seus servos. Trazia as características que sempre marcaram a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca alegria estática, porém mais profundo escrutínio do coração, confissão de pecados e abandono do mundo. O preparo para encontrar o Senhor era o fardo dos espíritos agonizantes. Havia oração persistente e consagração sem reservas a Deus. Ao descrever aquela obra, Miller declarou, abre aspas, não há nenhuma expressão de gozo. Essa é, por assim dizer, adiada para uma ocasião futura, quando todo o céu e a terra se regozijarão juntamente com a inexprimível aliança do prazer pleno de glória. Não há exclamações, não há aclamações. Essas também estão reservadas para o céu. Os cantores estão silentes. Eles estão esperando para se unirem às hostes angélicas ao coro celestial. Não há confronto de sentimentos. Todos são de um mesmo coração e mente. Fecha aspas. Outro participante do movimento testificou, abre aspas, isso produziu por toda parte o mais profundo exame de coração e humilhação da alma. Ele gerou desprezo pelas coisas desse mundo, isolamento de controvérsias e animosidades, confissão de faltas, abatimento diante de Deus e súplicas de corações penitentes a Ele por perdão e aceitação. A pregação causou auto-humilhação e prostração de alma, tais como nunca dantes testemunhados. Como Deus ordenou mediante o profeta Joel, quando o grande dia de Deus estivesse às portas, ela produziu o rasgar de corações e não do vestuário, e um retorno ao Senhor em jejum, lágrimas e lamentações. Como Deus falara mediante ao profeta Zacarias, um espírito de graça e súplicas foi derramado sobre seus filhos. Eles olharam para aquele a quem haviam trespassado. Houve grande lamentação na terra, e os que esperavam pelo Senhor afligiram a alma perante ele. Fecha aspas. De todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás
Duque de Outono de 1844. Mesmo hoje, após o transcurso de muitos anos, todos os que fizeram parte daquele movimento e que permaneceram firmes na plataforma da verdade ainda sentem a santa influência daquela obra abençoada e dão testemunhos de que ela procedeu de Deus. Ao clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Os expectantes se levantaram e repararam as suas lâmpadas. Estudavam a palavra de Deus com uma intensidade de interesse jamais vista. Anjos foram enviados do céu para despertar os que haviam desanimado e prepará-los para receber a mensagem. A obra não estava em pé pela sabedoria e conhecimento dos homens, mas pelo poder de Deus. Não foram os mais talentosos, porém os mais humildes e consagrados, os primeiros a ouvir e a obedecer a chamada. Fazendeiros deixaram as colheitas nos campos, mecânicos depuseram suas ferramentas, e com lágrimas e regozijo saíram a dar a advertência. Aqueles que inicialmente haviam administrado a causa estavam entre os últimos a se unir a este movimento. As igrejas, em geral, fecharam as portas a essa mensagem, e um grande número daqueles que a receberam retiraram-se de seu meio. Na providência de Deus, essa proclamação uniu-se à mensagem do segundo anjo e deu poder à obra. A mensagem, aí vem o esposo, não era tanto uma questão de argumentos, embora a prova da Escritura fosse clara e conclusiva. Acompanhava um impelente poder que tocava a alma. Não havia dúvidas ou questionamentos. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo proveniente de todas as partes da terra e que se reunira para participar da festa, afluiu ao Monte das Oliveiras, e juntando-se à multidão que escoltava Jesus, foi tomado pela excitação daquela hora, e ajudaram a aumentar o brado. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 21:9. De maneira parecida, os incrédulos que se reuniram nos encontros adventistas, alguns por curiosidade, outros meramente com o propósito de zombar, sentiram o persuasivo poder que assistia à mensagem "Aí vem o esposo". Naquele tempo, havia aquela fé que obtinha respostas à oração, fé que visava um galardão. Como chuva torrencial sobre a terra e a terra ressequida, o Espírito de graça descia sobre os que ferventemente o buscavam. Aqueles que estavam esperando estar logo face a face com seu Redentor sentiram uma solene e indizível alegria. O poder comovente do Espírito Santo esternecia os corações à medida que suas bênçãos eram concedidas em rica medida sobre os crentes fiéis. Cuidadosa e solenemente, aqueles que receberam a mensagem chegaram ao tempo no qual esperavam encontrar-se com seu Senhor. Cada manhã, eles sentiam que era seu primeiro dever assegurar-se de que sua aceitação por Deus estava ali. Seus corações estavam intimamente unidos, oravam muitos uns pelos outros, frequentemente reuniam-se em lugares isolados para comungar com Deus. E a voz de intercessão ascendia aos céus dos campos e bosques. A certeza da aprovação do Salvador era-lhes mais necessária do que o alimento diário. E se alguma coisa lhes obscurecia o espírito, não descansavam até que ela se dissipasse. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, ansiavam contemplar aquele a quem usasse, a quem suas almas amavam.
mas novamente estavam destinados à decepção. O tempo de expectação passou e o Salvador não apareceu. Com inabalável confiança, haviam esperado por sua vinda e agora se sentiram como Maria ao chegar ao túmulo do Salvador e, encontrando-o vazio, exclamar em suas lágrimas: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. João 20, 13. Um sentimento de pavor, o temor de que a mensagem pudesse ser verdadeira, serviram algum tempo para restringir o mundo descrente. Passado o tempo, esse sentimento não desapareceu de uma vez. De início, eles não ousavam triunfar sobre os que foram desapontados, mas como nenhum sinal da ira de Deus fosse visto, recuperaram-se de seus temores e reassumiram suas atitudes de reproche e ridículo. Uma imensa classe que havia professado crer na breve vinda do Senhor renunciou à fé. Alguns que haviam estado confiantes ficaram tão fundamente machucados em seu orgulho que pareciam como que alienados do mundo. Como Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte antes que a vida. Os que haviam baseado sua fé nas opiniões de outros e não na palavra de Deus, achavam-se agora novamente prontos a mudar de opinião. Os zombadores conquistaram os fracos e covardes para suas fileiras, e todos esses se reuniram em declarar que não haveria mais tremores ou expectativas agora. O tempo havia passado e o Senhor não viera, e o mundo poderia permanecer o mesmo por milhares de anos. Os crentes fervorosos e sinceros haviam abandonado tudo por Cristo e sentido sua presença como nunca dantes. Eles tinham, como haviam crido, transmitido a última advertência ao mundo e esperado serem logo recebidos na companhia do Divino Mestre e dos anjos celestiais. Haviam-se em grande extensão apartado da companhia daqueles que não receberam a mensagem. Com intenso desejo haviam orado: vem, Senhor Jesus, vem logo! Mas ele não viera, e agora, portar novamente o pesado fardo dos cuidados e perplexidades da vida, suportar o sarcasmo e desdém de um mundo zombeteiro, era uma terrível prova de fé e paciência. Todo esse desapontamento, porém, não havia grande como foi experimentado pelos discípulos no tempo do primeiro advento de Cristo. Quando Jesus cavalgou triunfantemente para Jerusalém, seus seguidores criam estar ele prestes a subir no trono de Davi e libertar Israel dos opressores. Plenos de esperança e gozosas antecipações, disputavam uns com os outros a chance de honrar seu rei. Muitos estendiam suas vestes externas como um tapete pelo caminho de Cristo, ou dispunham frondosos ramos de palmeiras diante dele. Em sua entusiástica alegria, uniram-se na jubilosa aclamação: honra ao filho de Davi! Quando os fariseus, perturbados e irritados por essa explosão de regozijo, quiseram que Jesus repreendesse os discípulos, ele replicou, abre aspas, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Fecha aspas. Lucas 19:40. A profecia devia ser cumprida. Os discípulos estavam atendendo ao propósito divino. Entretanto, estavam eles destinados a um amargo desapontamento.
dentro de uns poucos dias haveriam de testemunhar ao agonizante morte do Salvador e pô-lo na sepultura. Suas expectativas não se haviam cumprido num único particular, e suas esperanças morreram com Jesus. Até que seu Senhor ressurgisse triunfantemente da sepultura, não puderam perceber que tudo havia sido predito na profecia e que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Atos 17:3. 5 séculos antes, o Senhor declara pelo profeta Zacarias, abre aspas, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Fecha aspas. Zacarias 9:9. Houvesse os discípulos percebido que Cristo estava se dirigindo para o seu julgamento e morte, não teriam cumprido esta profecia. De maneira semelhante, William Miller e seus companheiros cumpriram a profecia e anunciaram a mensagem que a inspiração havia predito que dariam ao mundo, mas se houvessem compreendido plenamente as profecias, que revelam seu desapontamento e que outra mensagem deveria ser proclamada a todas as nações antes que o Senhor viesse, não teriam realizado a obra. As mensagens do primeiro e segundo anjos foram dadas no devido tempo e cumpriram a obra que Deus pretendera que realizassem. O mundo estivera a observar, esperando que, se o tempo passasse e Cristo não viesse, todo o sistema do adventismo seria abandonado. Mas, conquanto muitos, sob possante a tentação, capitularam em sua fé, houve alguns que permaneceram firmes. Os frutos do movimento adventista, o espírito de humildade e exame íntimo, de renúncia ao mundo e reforma de vida que haviam acompanhado a obra, testificaram de que ela era de Deus. Eles não se atreviam a negar que o poder do Espírito Santo havia sido manifestado da pregação do segundo advento, e não puderam encontrar qualquer erro em seu composto dos períodos proféticos. Os mais hábeis de seus oponentes não conseguiram demolir seu sistema de interpretação profética. Eles não podiam, sem evidências bíblicas, renunciar à posição que havia sido alcançada mediante fervoroso e dedicado estudo das Escrituras, empreendidos por mentes iluminadas pelo Espírito de Deus e corações incandescidos de seu vivo poder. Posições que tinham resistido à crítica mais severa e à mais amarga oposição dos ensinadores religiosos populares e dos sábios deste mundo, e que haviam permanecido firmes ante as forças combinadas da ciência e da eloquência, e as afrontas e escárnios das pessoas ilustres e também dos de classe humilde. Verdadeiramente houve um erro com relação ao acontecimento esperado. Mas mesmo isso não podia abalar a fé na palavra de Deus. Quando Jonas proclamou nas ruas de Nínive que dentro de 40 dias a cidade seria subvertida, o Senhor aceitou a humilhação dos ninivitas e prolongou-lhes o tempo da graça. Todavia, a mensagem de Jonas procedeu de Deus, e Nínive foi provada de acordo com a sua vontade. Os adventistas criam que, da mesma maneira, Deus os havia enviado a dar advertência do juízo. Diziam, abre aspas, ela provou o coração de todos os que a ouviram, despertando o desejo pelo aparecimento do Senhor, ou gerando ódio mais ou menos manifesto, porém conhecido de Deus,
a sua vinda. Ela demarcou-se. Oh, meu Deus, peraí, pessoal, tá meio apagado aqui, me perdoe. Ela demarcou uma linha, de forma que aqueles que examinassem seu próprio coração poderiam saber de que lado estariam se o Senhor houvesse vindo então. Se haveriam de exclamar: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Ou se teriam clamado às rochas e montanhas que caíssem sobre eles para escondê-los da face daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Assim cremos que Deus provou o povo e sua fé, e viu se recuariam da posição em que achara por bem colocá-lo, e se abandonariam este mundo depositando implícita confiança na obra de Deus. Fecha aspas. Os sentimentos daqueles que ainda criam que Deus os havia guiado em sua experiência estão expressos nestas palavras de William Miller. Abre aspas. Tivesse eu de viver novamente minha vida com a mesma evidência que então tive de ser honesto para com Deus e o homem, teria feito tudo como fiz. Espero ter lavado minhas vestes no sangue das almas. Sinto que, tanto quanto possível, estou livre de toda culpa em sua condenação. Embora tenha sido 2 vezes desapontado, ainda não estou arrasado e nem desanimado. Minha esperança na vinda de Cristo é tão firme como sempre. Fiz apenas aquilo que, depois de anos de sóbria consideração, senti ser meu solene dever realizar. Se errei, foi do lado da caridade, do amor para com os meus semelhantes e da convicção de dever para com Deus. De uma coisa eu sei, nada preguei, senão aquilo que criei. E a mão de Deus me acompanhou. Seu poder se manifestou na obra e grande soma de bem foi realizada. Segundo parece, muitos milhares foram levados a estudar as Escrituras em razão das profecias do tempo, e por esse meio, mediante a fé e a aspersão do sangue de Cristo, foram reconciliados com Deus. Nunca cortejei o sorriso aprovador dos reconciliados, dos orgulhosos, nem desanimei quando o mundo nos observava com desdém. Não comprarei hoje seu favor, nem irei além do dever para aplacar seu ódio. Nunca pedirei que poupem minha vida e nem recuarei. Se Deus assim requerer a sua providência, estarei pronto a depô-la. Fecha aspas. Deus não abandonou seu povo. Seu espírito ainda permaneceu com os que não rejeitaram imprudentemente a luz que havia recebido, nem denunciaram o movimento adventista. Na Epístola dos Hebreus, existem palavras de encorajamento, a advertência para os provados e expectantes nesta crise. Abre aspas. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda por um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39,
Fecha aspas. Que essa advertência está endereçada à Igreja dos últimos dias é evidente das palavras que apontam para a proximidade da vinda do Senhor. Abre aspas. Porque ainda por um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Fecha aspas. Está claramente indicado que haveria uma aparente demora, e que o Senhor pareceria tardar. A instrução aqui dada ajusta-se perfeitamente à experiência dos adventistas naquele tempo. O povo aqui, apontado, estava em perigo de naufragar na fé. Haviam eles cumprido a vontade de Deus ao seguir a guia de seu espírito e palavra. No entanto, não podiam compreender seu propósito na experiência passada e nem divisar o caminho diante deles. Foram então tentados a duvidar de que Deus realmente os guiara. Neste tempo tiveram aplicação as palavras: mas o justo viverá pela fé. A despeito de a resplandecente luz de o clamor da meia-noite haver brilhado em seu caminho, de virem eles os descelamento das profecias e o célere cumprimento dos sinais que anunciavam a breve vinda de Cristo, haviam, por assim dizer, andado pela vista. Mas agora, oprimidos por suas frustradas esperanças, podiam resistir unicamente pela fé em Deus e em sua palavra. O mundo zombeteiro estava dizendo, abre aspas, vocês foram enganados, abandonem sua fé e digam que o movimento adventista veio de Satanás. A palavra de, fecha aspas, a palavra de Deus, contudo, declara, abre aspas, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Fecha aspas. Renunciar sua fé agora e negar o poder do Espírito Santo, que havia respaldado a mensagem, seria recuar para a perdição. Eles foram estimulados a permanecerem inabaláveis pelas palavras de Paulo. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Necessitais de paciência, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Seu único e seguro caminho era conservar a luz que já haviam recebido de Deus e apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a estudar as Escrituras, vigiando e esperando pacientemente, a fim de receber maior luz. Fim do capítulo. Obrigado por ouvir. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe em suas redes. Deus o abençoe. Até a próxima leitura.